E aí, tropa! Sejam bem-vindos ao Mundo Tips. Para quem não me conhece, eu sou o Osto e neste vídeo eu vou trazer para você os melhores palpites dos principais jogos do mercado desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. E sem mais enrolação, bora para os jogos. Tropa, bora analisar os jogos. Quarta-feira temos uma lista de jogos interessante. Eu tentei filtrar os melhores jogos para dar green. Então, estou começando esse canal aqui no YouTube. Se você puder, de alguma forma, nos ajudar, se inscrever no canal, deixar um like, comentário ou até mesmo um compartilhamento, vai me ajudar bastante neste início inicial aqui no YouTube. Então, dê essa força para que nós possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Bora lá analisar os jogos, começando pelo Portugal. Taça de Portugal, temos aí a quarta de final entre Santa Clara versus FC Porto, início marcado para as 13 horas. É um duelo bem interessante. Convenhamos que a equipe do Porto é a equipe mais qualificada, não é à toa que é o favorito do campeonato a vencer o título, claro, diante dos clássicos, entre aspas, mas diante de equipes inferiores. Bom, a equipe do Santa Clara vem a 5 jogos de invencibilidade, somando 3 vitórias e 2 empates. Empatou com Vila Verdense no último jogo, em 1-1. E a equipe do FC Porto vem a 4 vitórias e 1 empate, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Vem em vitória em clássico diante do Braga por um placar de 2-0 e também vem de um empate diante do Rio Ave por um placar de 0-0. O último confronto na casa do Santa Clara foi um empate técnico em 1-1 e nos últimos 5 confrontos entre eles bateu mais de 1,5 gols. A equipe do Santa Clara em casa vem a 3 jogos de um empate, uma derrota e uma vitória. O FC Porto fora vem a 3 jogos de 2 vitórias e um empate. Vale ressaltar uma coisa muito interessante que a equipe do FC Porto fora de casa, em 5 jogos bateu mais de 1,5 e a equipe do Santa Clara em casa, em 4 jogos aí, em 3 dele bateu mais de 1,5 gols. Então, é um duelo bem interessante. A princípio, a odd para mais de 1,5 gols está pagando 1,27. É uma odd bem favorável a bater. Se você quer ir na linha de gols, mais de 1,5 gols é uma boa pegada. E se você quer ir no mercado de bet odd, o mercado de bet é o favorito, vou acreditar nessa vitória da equipe do Porto. Porto para vencer o jogo. Pelas oitavas de final da Copa da França, temos Lyon versus Lille, um clássico início às 14h30. A odd está bem justa tecnicamente. A equipe do Lyon vem a 2 derrotas e 3 vitórias. Vale ressaltar que em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 2,5 gols. E o Lille vem a 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 3 confrontos bateu mais de 1,5. Então vai ser um duelo interessante. A equipe do Lyon atuando em casa não vem fazendo jogos interessante. E a equipe do Lille fora de casa vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Lille empatou com o Montpellier fora de casa na última rodada. E a equipe do Lyon venceu o Olympique de Marseille em casa por um placar de 1-0. Então convenhamos que é um jogo muito equilibrado. Nos últimos 3 confrontos, um empate e uma vitória para cada lado. Então, para essa partida, ficarei no mercado para gols. Então, o mercado para gols é um jogo para mais de 1,5 gols. Nessa partida, se você quer ser mais ousado, vamos aí no mercado de ambas as equipes marcam. Ainda na França, temos PSG versus Brest, início às 17h10. A odd muito favorável à equipe do PSG, mas considero a odd muito apertada. Convenhamos que o PSG vem fazendo um bom campeonato, vem a 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade, mas o Brest também não vem fazendo um ruim campeonato. Vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, em 3 de 5 bateu ambos marca, empatou em 2-2 justamente no estádio do PSG. O jogo foi empate técnico em 2-2. Então, de maneira nenhuma, eu irei indicar uma vitória simples do PSG, apesar do momento ser muito bom do PSG em casa. Nos últimos 10 jogos aí, ele soma 8 vitórias e 2 empates. E o Brest fora de casa, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1
empate. Então, vejo um jogo para gols nessa partida, apesar de achar o PSG favorito a avançar nesta competição. Acredito que será um jogo para gols. Então, um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Pela Copa da Bélgica, temos o jogo do Clube Bruges versus Royal Union. Início às 16h45. A odd muito justa, mas o favoritismo é do Clube Bruges. Vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor. Apesar de vir a 2 jogos sem vencer, atuando em casa, vem a 5 jogos de invencibilidade, somando 3 vitórias e 2 empates. Vale ressaltar que bateu ambos marcas em 3 deles. E a equipe do Royal Union, fora de casa, 3 vitórias e 2 empates, bateu ambos marcas em 4 dos últimos 5. Último confronto, 1-1, um empate técnico. Então, para essa partida, estarei deixando 2 dicas muito prováveis de acontecer. A primeira será na chance dupla, o mercado de casa com empate. E a segunda opção, vamos estar optando na linha de gols, o mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. Semifinais da Copa do Rei da Espanha. Temos o jogo do Atlético de Madrid versus Bilbao. O Atlético de Madrid favorito, pagando uma odd de 2,0. Lembrando que é aquele sistema de jogo de ida e volta. Este é o jogo de ida e o Atlético de Madrid vem a 4 vitórias e um empate, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. E em 3 dos últimos 5 jogos bateu menos de 2 gols e meio. A equipe do Atlético de Madrid é uma equipe que pouco sofre gol. E a equipe do Bilbao vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, 3 jogos de invencibilidade. E lembrando que bateu mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. Lembrando que o último confronto entre eles na casa do Madrid, 1-0 para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, meu parceiro, atuando em casa, vem avassaladora, 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Eliminou o Real Madrid da Copa, meu amigo. Eliminou o Real Madrid. Lembrando, enfrentou o Real Madrid em 3 oportunidades, ou seja, 3 empates. O primeiro empate foi 3-3. Real Madrid venceu na prorrogação. Segundo empate, 2-2. O Atlético de Madrid venceu na prorrogação, 4-2. E novamente, pela La Liga da Espanha, o empate foi conferido em 1-1. E o Bilbao venceu a equipe do Barcelona. O Barcelona vem deixando a desejar nos últimos jogos. É uma equipe que não está suportando os seus oponentes. Empatou em 2-2 e venceu na prorroga por um placar de 4-2. Vamos ao que interessa. O Atlético de Madrid, em minha visão, é o principal rival do Real Madrid agora na Liga. Ele não come nada, meu amigo. O bicho pega quando essas equipes se enfrentam. Então, para essa partida, vou acreditar na vitória do Atlético de Madrid. Apesar de ser um duelo muito equilibrado, acredito que o Atlético de Madrid deve levar a melhor neste confronto. Então, vou deixar Atlético de Madrid com empate. Às 17h45, retornando aí às quartas de final da Copa de Portugal. Lembrando, a equipe do Leiria vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. É uma equipe que marca poucos gols. E o Sport de Portugal vem a 4 vitórias e uma derrota. A vitória mais recente foi 8-0 em cima do Casa Pia. O último confronto conseguiu vencer pelo placar de 1-0. Fora de casa vem de uma derrota diante do Braga, mas anteriormente vinha com a sequência de 4 vitórias consecutivas. A equipe mandante não vence em casa 4 jogos. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, mesmo atuando com apoio, sem o apoio da sua torcida, acredito que o Sport de Portugal é o favorito a levar a melhor. Então vou deixar um jogo para fora vence já no primeiro tempo, é uma dica um pouco ousada. E também vou acreditar no jogo para poucos gols nessa partida, apesar do atropelo da equipe do Sport de Portugal na última rodada. Vou acreditar em um jogo para menos de 4 gols e meio. Iniciando pelos campeonatos estaduais, vamos para o campeonato pernambucano, rodada 7. Temos o jogo do Náutico versus FC Porto, início às 19 horas. O Náutico, meu amigo, é o Náutico que vinha com uma boa sequência de invencibilidade. Desde a temporada passada, vinha somando 8 jogos de invencibilidade, mas resolveu perder, jogar mal na primeira rodada da Copa do Nordeste. Com a atrapalhada da zaga, o Náutico perdeu por um placar de 1-0
para o Botafogo da Paraíba e quebrou a sequência invicta na temporada, mas ainda está invicto no Campeonato Pernambucano. Já a equipe do FC Porto não engrena pela primeira vez aí. É uma equipe que vem a 4 derrotas e venceu apenas uma vez nos últimos 5 jogos. É uma equipe que leva gols a todo momento. Nos últimos 5 jogos, bateu ambos marcas mais de 2,5 gols. E o último confronto entre eles foi 0-0, mas naquela ocasião a equipe do FC Porto estava com a defesa bem sólida. Na classificação, a equipe do Santa joga hoje diante do Petrolina, Petrolina versus Santa, e a equipe do Sport enfrenta o Central em casa. Se o Sport vencer, vai chegar ao R18, então mesmo o Náutico vencendo, não assume a ponta da tabela. O que pode acontecer é o Sport empatando ou perdendo para o Central, o Náutico vencer, o Náutico reassume a liderança do campeonato. E a equipe do FC Porto, meu amigo, é muito complicada a situação. Então, para essa partida, não tem margem para erro. Vou deixar Náutico para vencer, no Beck é o favorito, e vou já ousar no Náutico para vencer no primeiro tempo. Às 19h30, temos o Clássico Paulista entre Santos versus Corinthians. Lembrando, o Santos, favorito, paga uma odd de 2,5. O Corinthians, que vem deixando a desejar, tanto é que causou a demissão do técnico Mano Menezes. O Santos é uma equipe que vem a 2 derrotas e 3 vitórias. Perdeu o clássico para o Palmeiras, o primeiro clássico na temporada, pelo placar de 2-1, onde vinha sustentando o empate no primeiro tempo. Depois conseguiu vencer o Água Santa fora de casa, que era uma equipe muito difícil na temporada passada, apesar do técnico Carpini agora está no São Paulo. E depois enfrentou o Xangai Sichuan e perdeu no amistoso pelo placar de 4-1. Corinthians vem desastroso. 4 derrotas consecutivas, venceu o Guarani na primeira rodada, depois perdeu para Ituano 1-0, São Bernardo 1-0, perdeu para o São Paulo, um tabu foi quebrado que o São Paulo nunca havia vencido. O Corinthians na Arena Corinthians perdeu 2-1 e o Novo Horizontino foi lá, o camarada não fazia gol há mais de um ano e conseguiu fazer 3 gols no Corinthians. O último confronto foi 1-1, o momento do Corinthians não é bom, apesar de ter mudado de comando técnico, não vai ter reação imediata. O Santos é o líder com 10 pontos. Lembrando que Palmeiras e São Paulo têm um jogo a menos. E a equipe do Corinthians está no Z2, meu amigo, Z2. Então, para essa partida, acredito na vitória da equipe do Santos. Santos com empate nessa partida. Pelo Campeonato Goiano, também às 19h30, temos Vila Nova versus Jataiense. A equipe do Vila vem a 3 vitórias e um empate. Vem de um empate num clássico diante do Goiás, atuando em casa, 5 vitórias consecutivas, marcou gols nos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5. E o Jataiense vem a 2 derrotas e 3 vitórias fora de casa. Para essa partida, favoritaço a equipe do Vila Nova, ainda não temos confronto entre essas equipes. O Vila é o líder com 1 ponto a mais que o próprio Goiás. Então, para essa partida, vou optar na vitória do Vila Nova. Às 20h30, temos Campeonato Cearense, início às 20h30, Ferroviário versus Fortaleza. Essa partida já foi palco aí de quartas de finais de Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense, por que não? A equipe do Ferroviário vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, bateu o famoso ambas as equipes e o mais de 2,5 gols em 4 deles. A equipe de Fortaleza, 5 vitórias consecutivas desde a temporada passada, contando a temporada atual. Vem a 4 jogos de invencibilidade. Ferroviário em casa não passa por um bom momento. Vem a 2 jogos sem vencer. Perdeu para a Floresta e empatou com o Asa. Fora de casa, o Fortaleza, 3 vitórias consecutivas. A última vitória foi em cima do Barbalha, 5-0. O Fortaleza veio de uma vitória diante do América de Natal, de virada pela primeira rodada da Copa do Nordeste. E o último confronto, meu amigo, fora de casa, foi 1-1 entre Fortaleza versus Ferroviário. Vale ressaltar que o Fortaleza é o líder do seu grupo com 100% de aproveitamento e o Ferroviário vem na terceira colocação com 6 pontos de ganho. O Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato, empatada com o Ceará, e o melhor ataque da competição. Para essa partida, é um jogo fora de casa. Por esse retrospecto, vou optar no mercado para mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Retornando ao Campeonato Paulista, às 21h temos Novo Horizontino versus Red Bull Bragantino.
Novo Horizontino favorito, mesmo atuando fora de casa, apesar do Novo Horizontino vem aí a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. O RB Bragantino é o favorito e vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Último confronto deu Red Bull Bragantino, mesmo fora de casa, ou seja, repito, Bragantino é o favorito, está vencendo essa partida, apesar do Novo Horizontino vem aí de uma vitória de 3-1 diante do Corinthians. Acredito que o Novo Horizontino deve levar a pior, então vou deixar Bragantino com empate. Às 21h35 temos São Paulo versus Alga Santa. É um duelo bem interessante. O São Paulo vem de uma conquista da Supercopa Rei do Brasil, justamente em cima do seu arquirrival Palmeiras, ou seja, é um clássico muito difícil, muito complicado de se jogar quando essas equipes se enfrentam. O São Paulo vem a 3 vitórias e 2 empates, venceu o Corinthians, quebrou o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Arena Corinthians, e empatou com o Palmeiras e conseguiu levar a melhor na Supercopa. E vale ressaltar que o São Paulo é justamente a equipe que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e também ficou com o título. O Alga Santa vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O último confronto entre eles foi 0-0 e o Alga Santa levou a melhor. Bom, tem mais detalhes interessantes aqui. O São Paulo em casa, 4 vitórias e um empate. É uma equipe que sofre poucos gols, já que em 4 dos últimos 5 sofreu apenas um gol. O Alga Santa fora vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É uma equipe que sofreu 4 gols só diante do Palmeiras na temporada passada, então não sofreu gol mais de ninguém, nem do São Paulo. Mas um detalhe interessante, a equipe do Alga Santa é a ex-equipe do treinador atual do São Paulo, o Thiago Carpini. Carpini agora é treinador do São Paulo, que era treinador do Alga Santa na temporada passada. Então vai ser um reencontro do treinador do São Paulo com o Alga Santa. Então um encontro muito interessante tecnicamente para essa partida. Espero que será um jogo para poucos gols, porque é equipes que sofrem poucos gols. Então para essa partida vamos optar no mercado para poucos gols. É um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Pela Taça Guanabara, rodada 7, temos um clássico entre Flamengo versus Botafogo. A equipe do Flamengo favorito paga uma odd de 1,65. O Flamengo vem a 4 empates e uma vitória. 5 jogos de invencibilidade. É a era do técnico Tite. Lembrando, o Flamengo optou em colocar equipes reserva e alguns em jogos iniciais do campeonato estadual. E a equipe do Botafogo vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, 3 jogos de invencibilidade, 2 jogos que não vence, empatou com o Português em Nova Iguaçu. O último confronto deu Flamengo 2-1 e o Botafogo conseguiu também vencer na casa do Flamengo. Vale ressaltar que o Flamengo vem de um empate com o Vasco em 0-0, pênalti perdido do Gabigol. Flamengo em casa, 3 vitórias e uma derrota, Botafogo fora, 5 jogos sem vencer. Meu amigo, é um campeonato totalmente diferente do que o Botafogo fez na temporada passada. Apesar do Botafogo estar na vice-liderança do campeonato, não é o mesmo Botafogo. Então, para essa partida, vou acreditar na vitória do Flamengo. Flamengo para vencer o jogo. Tropa, vai uma dica. Não coloque todos esses jogos, todas essas opções de palpites em apenas um bilhete, porque a margem de erro vai aumentar muito para você e a chance de dar certo é quase nula. Então, muitos jogos aumenta as chances de erro. Então, escolha entre 3, 4 jogos e monta aquele seu bilhetinho. Então, vou deixar aqui a nossa primeira opção de dupla ou tripla. Com o bilhete pronto, vou deixar Atlético de Madrid com empate. Vou deixar mais de 1,5 gols no jogo do Clube Bruges. E vou deixar menos de 3 gols e meio nesse jogo do São Paulo versus Alga Santa. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, faça seu bilhete pronto, dá o green a todo momento. Então é isso, mais uma vez, compartilhe o nosso vídeo para que o canal possa ser lucrativo com você e outras pessoas. Valeu, meu parceiro, fui tropa!